Você já percebeu como a maioria das pessoas passa a vida tentando evitar o caos? Como se fosse possível blindar-se das surpresas, dos tropeços, dos imprevistos. Vivemos numa cultura que idolatra a estabilidade, o controle e a proteção, como se a vida seguisse uma linha reta previsível. Mas, segundo Nassim Taleb, essa obsessão pelo controle nos torna ainda mais frágeis. Porque, no fundo, o mundo não é estável. O mundo é incerto, turbulento, instável. E tentar viver como se ele não fosse é justamente o que nos torna quebradiços. No livro Antifrágil, Taleb apresenta uma ideia tão poderosa quanto contra-intuitiva. O oposto de frágil não é o robusto, é o antifrágil. O robusto resiste ao impacto, já o antifrágil melhora com ele. Sim, você ouviu certo. O antifrágil é aquilo que se fortalece com o estresse, o caos e a desordem, como o sistema imunológico que se torna mais forte ao ser exposto a micro-organismos, ou o corpo que se desenvolve com o esforço do treino, ou ainda uma mente que aprende com cada fracasso e se reinventa após cada perda. É uma mudança radical de perspectiva. Em vez de fugir da dor, você aprende com ela. Em vez de temer o inesperado, você cresce através dele. Taleb define assim: o oposto do frágil não é o robusto, é algo que melhora com o choque. Pense da seguinte forma: algo frágil quebra, com o estresse, a pressão ou o erro. Algo robusto apenas suporta, resiste, mas algo antifrágil vai além. Ele cresce com o impacto, se adapta, se transforma em algo melhor. O antifrágil é como o fogo: jogue vento e ele aumenta. Tente sufocar e ele explode. E aqui entra uma conexão belíssima com os ensinamentos estoicos. Marco Aurélio dizia: o fogo alimenta-se de tudo que lhe é lançado, torna tudo combustível. Isso é antifragilidade em estado puro. Os estoicos sabiam há 2000 anos o que Taleb explica hoje com precisão matemática. A verdadeira força não está em evitar a dor, mas em se tornar alguém que a transforma. Mas veja bem, não se trata de romantizar o sofrimento. Ninguém precisa buscar o caos. O ponto é, o caos virá. E quando vier, porque sempre vem, você estará preparado para afundar ou para evoluir. O mundo moderno nos vende a ilusão de segurança. Seguro de vida, seguro de carro, seguro contra riscos, planos que prometem previsibilidade. Mas quanto mais tentamos eliminar a incerteza, mais nos tornamos reféns dela. Fragilidade é viver com medo de ser quebrado. Antifragilidade é viver com a consciência de que até o impacto pode te formar. Talvez por isso os estoicos praticassem o que chamavam de premeditação dos males. Eles imaginavam o pior cenário, não por pessimismo, mas por sabedoria. Porque ao antecipar a dor, eles deixavam de ser escravos dela. Eles se tornavam preparados e, mais do que isso, prontos para transformar o mal em mestre. Essa visão vai na contramão do que muitos ensinam hoje. Não se trata de ser positivo a qualquer custo, nem de criar uma bolha mental onde nada te atinge. É sobre ser realista, mas com um coração preparado. É sobre agir como alguém que entende que a vida não vai te poupar, mas pode te moldar. Nassim Taleb nos mostra que a fragilidade é um risco invisível. E que ser robusto não basta, porque resistir sem crescer é estagnação. Por isso, a verdadeira inteligência está em se tornar antifrágil. Não como uma teoria bonita, mas como um estilo de vida. Você é o tipo de pessoa que quebra quando algo dá errado? Ou você aguenta firme apenas esperando a tempestade passar? Talvez já seja a hora de se perguntar: e se eu pudesse usar cada abalo como impulso? E se o caos não fosse o fim, mas o início do meu renascimento? Essa é a essência do antifrágil. O crescimento que nasce no meio do atrito. A sabedoria que se constrói a partir do erro. A força que se revela depois da dor, não antes dela. Como o ouro que só revela sua pureza quando passa pelo fogo. Não é uma filosofia para os fracos, é uma convocação para os corajosos. Porque ser antifrágil não é apenas suportar o impacto, é ser capaz de agradecer por ele. Existe um equívoco silencioso que destrói silenciosamente a força de milhares de pessoas. Acreditar que dor é sinal de fracasso,
que errar é sinônimo de incompetência, que falhar é o fim. Mas e se for exatamente o oposto? Taleb propõe uma inversão brutal de perspectiva. A dor é necessária. Não por sadismo, mas porque é ela quem molda o que é forte de verdade. Sem estresse, não há crescimento. Sem instabilidade, não há adaptação. Sem perda, não há resiliência. E é aí que o antifrágil nasce. Não no conforto, mas no atrito. Tudo que cresce, cresce com tensão. Músculos não se fortalecem com descanso eterno, mas com esforço calculado. Ossos não ficam mais densos sem pressão. Ideias não amadurecem sem crítica. Caráter não se forja na calmaria, mas no embate. Taleb nos mostra que o antifrágil se comporta como um sistema vivo. Ele precisa ser levemente desafiado para prosperar. Se você priva o organismo de pequenos estresses, ele enfraquece. Se tenta protegê-lo demais, ele perde a capacidade de se defender. Essa verdade não se aplica apenas ao corpo, mas à alma. E é exatamente aqui que os estoicos se conectam com Taleb de forma magistral. Epicteto dizia: nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. E esse domínio de si não nasce do conforto, nasce do confronto. Os estoicos não apenas aceitavam a dor, eles a usavam. Eles se preparavam mentalmente para perdas, rejeições, quedas. E assim, quando a realidade lhes tirava algo, já não era mais uma surpresa. Era um treino que se concretizava. O conceito de via negativa, que Taleb traz como um dos pilares da antifragilidade, dialoga perfeitamente com essa ideia. Às vezes, melhorar não é adicionar, é remover. Remover distrações, maus hábitos, vícios emocionais, ilusões de controle. A maior parte da força não vem do que você coloca em si, mas do que tem coragem de deixar ir. Quer fortalecer seu corpo? Corte o excesso de açúcar. Quer clareza mental? Corte o ruído. Quer estabilidade financeira? Corte os gastos impulsivos. A sabedoria antiga e a ciência moderna concordam. A subtração é muitas vezes mais poderosa que a adição. A dor, quando bem administrada, não te destrói, te instrui. Mas atenção, isso não é um convite ao sofrimento desnecessário. É um alerta para não desperdiçar as dores inevitáveis. É entender que o fracasso só é realmente fracasso quando você decide que ele foi em vão. Porque do contrário ele vira fundação. O antifrágil cresce como uma árvore que resiste ao vento. Ela não reclama do vendaval, ela aprende a aprofundar suas raízes. E quanto mais forte o vento, mais profunda ela se ancora. E o mesmo vale para você. Se a vida te balançou, talvez ela esteja te forçando a criar raízes mais fortes. Se algo quebrou, talvez fosse a única forma de expor uma fraqueza invisível. Se você perdeu o que achava essencial, talvez tenha sido uma lição para descobrir o que é essencial de verdade. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: o obstáculo no caminho torna-se o caminho. Isso é antifrágil. Não contornar o problema, mas aprender a caminhar sobre ele. Não fugir da dor, mas transformá-la em fundação. A dor não é punição, é processo. É parte do ciclo que separa os frágeis dos fortes. Os que colapsam dos que amadurecem. Enquanto o frágil se retrai ao menor sinal de tensão, o antifrágil avança. Ele não se lança de forma inconsequente, mas se expõe ao suficiente para se tornar mais forte. Ele busca estresses curtos, porém intensos, como quem treina o corpo, mas respeita o limite, como quem enfrenta desafios, mas carrega propósito. E aqui está uma pergunta incômoda, mas necessária. Quantas vezes você se protegeu tanto da dor que também se afastou? Do crescimento? Quantas vezes evitou o desconforto e por isso mesmo perdeu a chance de se transformar? Ser antifrágil não é buscar o caos, é saber usá-lo. Não é amar a dor, é aprender com ela. Não é resistir apenas, é evoluir enquanto resiste. Você pode viver tentando amortecer cada impacto, como quem anda com medo de tropeçar. Ou pode aceitar que alguns tombos vão acontecer e usá-los como parte da construção, porque no fundo, a dor é apenas uma ferramenta e ela vai ser uma prisão ou uma ponte, dependendo do que você fizer com ela.
Se existe uma armadilha silenciosa que enfraquece o potencial humano, é a ilusão de que é preciso ter certeza antes de agir. Quantas ideias morreram por excesso de planejamento? Quantos projetos jamais nasceram porque estavam esperando o momento ideal? Taleb aponta o erro com precisão. O mundo real não premia o plano perfeito. Ele recompensa quem testa, quem experimenta, quem aprende com o erro. Essa é uma das grandes forças do antifrágil. Ele aprende rápido, porque erra pequeno. Ele não aposta tudo em uma única jogada. Ele cria opções. Ele experimenta com sabedoria, e assim vai construindo um sistema de evolução contínua. Taleb chama isso de opcionalidade, a capacidade de ter múltiplas saídas, múltiplos caminhos, múltiplas tentativas. E é isso que garante que mesmo quando algo falha, você não falha junto. Num mundo cada vez mais imprevisível, aqueles que têm só um plano tendem a quebrar. Já os que possuem margens de adaptação, florescem. Esse conceito se conecta, de forma brilhante, com a sabedoria estoica. Sêneca dizia: é melhor adaptar-se à vida do que esperar que a vida se adapte a você. O antifrágil faz isso. Ele não briga com o imprevisível. Ele se molda, e ao se moldar se fortalece. Não há lugar para rigidez mental em um mundo em constante mutação. Os estoicos praticavam o desapego como forma de leveza. Taleb traduz isso como flexibilidade estratégica. E ambos chegam à mesma conclusão. Quanto mais leve você é, mais rápido você se adapta. E quanto mais você se adapta, mais antifrágil se torna. Nesse ponto vale lembrar de um pensamento de Napoleon Hill, que dizia: a ação disciplinada com propósito é mais poderosa do que qualquer plano perfeito. Ele falava isso em um contexto diferente, mas o princípio é o mesmo. A ação, mesmo imperfeita, cria aprendizado. E o aprendizado te torna antifrágil. Taleb vai além. Ele defende que o conhecimento verdadeiro não vem de teorias fechadas, mas da prática constante. Do erro, da exposição controlada ao caos. É assim que evolui um investidor, um atleta, um escritor, ou qualquer ser humano que quer crescer de verdade. Mas atenção, isso não é um convite à imprudência, é um convite à ação inteligente. É diferente de agir no escuro. É agir com margem, com segurança, com ajustes. Errar pequeno, rápido e barato, para aprender grande, profundo e caro. Imagine a diferença entre alguém que estuda anos para lançar um projeto e alguém que testa sua ideia toda semana, aprendendo a cada erro. O primeiro busca a perfeição antes de começar. O segundo começa imperfeito e melhora em movimento. A antifragilidade exige esse movimento constante. Não há espaço para paralisia. O caos não espera sua teoria estar pronta. A vida exige versão beta, rascunhos, prototipagem. É por isso que os antifrágeis vencem. Porque vivem como se estivessem sempre treinando. E enquanto os outros planejam, eles evoluem. Evoluir é, em parte, permitir-se falhar sob controle. A verdadeira inteligência emocional está em perceber que o erro não define, ele ensina. E quanto mais cedo você entende isso, mais cedo começa a crescer com o erro em vez de temê-lo. E aqui entra uma das lições mais subestimadas do livro Antifrágil. Não espere que o mundo te valide antes de agir. O antifrágil é autônomo. Ele entende que o erro faz parte do jogo, que cada tentativa o aproxima de um acerto mais refinado, e que a vida real não é uma equação, é uma arena. Se você for esperar todas as variáveis estarem sob controle, vai se tornar exatamente o que Taleb critica, um planejador teórico e não um realizador antifrágil, um acumulador de intenções, não um cultivador de progresso. É por isso que o antifrágil testa tudo o que pode. Porque o teste não é um risco. O risco real está em não testar nada. Opcionalidade significa isso, ter liberdade de experimentar, de errar, de pivotar. Antifrágil entende que a diversidade de caminhos é uma forma de proteção. Ele não aposta a alma em um único cenário. Ele investe aos poucos, observa o retorno e ajusta. É como caminhar por terreno desconhecido. Os frágeis tentam mapear tudo antes de dar o primeiro passo.
Os robustos seguem apenas pela trilha conhecida. Mas o antifrágil, ele segue explorando, testando, se adaptando. E com isso vai mais longe, mesmo que mais devagar, porque no fim não vence o mais preparado, vence o mais adaptável. Você já confiou em alguém que só fala, mas nunca faz? Já ouviu conselhos de pessoas que não vivem o que pregam? No mundo de Nassim Taleb, esse tipo de figura tem um nome: frágil, disfarçado de sábio. Porque uma das marcas mais evidentes da verdadeira força está justamente em quem coloca a própria pele em risco. É o que Taleb chama de skin in the game, pele em jogo. Ou em termos mais diretos, se você quer ensinar algo, que seja algo que você mesmo vive. Se vai tomar decisões, que você também enfrente as consequências delas. Quem tem pele em jogo não joga com a vida dos outros. Ele lidera com o próprio exemplo. Esse é um dos aspectos mais poderosos da antifragilidade, a responsabilidade real, a coragem de se expor, a integridade de não pedir aos outros aquilo que você mesmo não suporta, e é exatamente aí que tantos colapsam. Porque é fácil ter teorias à distância, difícil é viver os princípios de perto. Os estoicos já entendiam isso muito antes de Taleb. Epicteto não ensinava filosofia apenas como palavras, ele a encarnava. Marco Aurélio era imperador, mas escrevia para si mesmo como um aprendiz. E Sêneca, apesar de suas contradições, compreendia que a vida é teste, não apenas discurso. Skin in the game significa viver com consequência. Significa que sua filosofia não está apenas em livros, mas em como você trata quem não pode te oferecer nada. Está em como você lida com o fracasso. Está em como você age quando ninguém está olhando. A fragilidade se esconde por trás da aparência. A antifragilidade se revela na prática. É possível parecer forte por fora e por dentro estar à beira do colapso. Mas o antifrágil é diferente. Ele não depende de aplauso. Ele não precisa de blindagem artificial. Ele é forjado de dentro para fora. Porque tudo que viveu, cada perda, cada pressão, cada falha, tudo isso se tornou parte da sua fundação. Mas essa fundação só se constrói com exposição. É por isso que Taleb critica sistemas que protegem os incompetentes, governos que salvam empresas falidas, líderes que não sofrem o impacto de suas próprias escolhas. Tudo isso enfraquece o sistema. Porque onde não há consequência, há risco disfarçado. E onde há risco disfarçado, há colapso iminente. Antifragilidade exige responsabilidade pessoal. É a força que nasce não de discursos, mas de decisões. De colocar seu nome, seu tempo, sua reputação em algo que importa e viver com o que vier disso. No fundo, é fácil opinar quando você não paga o preço. Difícil é viver com aquilo que defende. E talvez seja esse o maior chamado do antifrágil. Viver com verdade. Não a verdade dos outros, mas a sua. Não a que se impõe, mas a que se comprova com ação. E ação, nesse caso, é o que separa os teóricos dos forjados, os opinadores dos construtores, os frágeis dos antifrágeis. A essa altura, a pergunta inevitável é: como aplicar isso na vida real? Taleb não oferece fórmulas mágicas, mas deixa pistas valiosas. Se quer saúde antifrágil, não busque conforto, busque pequenos desconfortos que fortalecem, jejum intermitente, exercícios físicos variados, exposição ao frio ou calor. Pequenos choques, grandes ganhos. Se quer finanças antifrágeis, evite dívidas, tenha reservas, diversifique. Não aposte tudo em uma só fonte. Não viva no limite. Tenha margem. Se quer uma mente antifrágil, busque ideias que desafiem as suas. Leia quem pensa diferente. Exponha-se ao novo. Erre. Corrija. Aprenda. E, acima de tudo, viva com pele em jogo. Assuma riscos proporcionais. Seja honesto com suas escolhas. Seja íntegro nas suas falas. Seja antifrágil nas suas decisões. No fim, a antifragilidade é mais do que um conceito. É uma ética, uma filosofia aplicada, uma coragem silenciosa de caminhar mesmo quando o chão parece instável.
E não porque você quer cair, mas porque sabe que se cair, se levantarão com mais força. E talvez esse seja o segredo mais precioso. O antifrágil não é aquele que nunca quebra, é aquele que sempre volta mais forte. Então, diante do caos, do erro, do imprevisto, lembre-se, nem tudo que treme está prestes a ruir. Às vezes, está apenas aprendendo a se ajustar. Se essa ideia ressoou em você, deixe nos comentários de forma simples e silenciosa: eu sou antifrágil. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você está pedindo por mudança. Talvez mais clareza, talvez mais força, talvez a simples vontade de finalmente tomar o controle da própria vida. E é exatamente por isso que a gente não para só no conteúdo. Nos links aqui na descrição e no comentário fixado, você encontra materiais que já foram testados, aprovados e recomendados por quem acompanha o canal. Guias práticos diretos, voltados para quem quer melhorar como pessoa, organizar as finanças, mudar hábitos ou simplesmente começar a construir uma nova versão de si mesmo. E se você quiser dar um passo ainda mais firme, tem também o site oficial do canal, onde estão reunidos os e-books e ferramentas que podem te ajudar a sair da teoria e entrar na ação. São recursos criados para te apoiar no início, quando tudo ainda parece difícil, confuso ou incerto. Você não precisa saber exatamente por onde começar, mas precisa começar por algum lugar. O primeiro passo está aí, e ele nunca foi tão acessível.